A porta do notário abriu-se com um rangido seco e os três irmãos entraram em silêncio, como se o ar da sala os sufocasse. Tiago, Miguel e André, gêmeos idênticos, nascidos com minutos de diferença, tinham os mesmos olhos verdes, o mesmo cabelo castanho ondulado, a mesma cicatriz fina na testa esquerda de uma queda de bicicleta aos 7 anos. Mas naquela manhã de outubro, em Lisboa, pareciam estranhos um ao outro. O Dr. Almeida pigarreou antes de começar a leitura do testamento do avô António. A voz dele era neutra, profissional, mas cada palavra caía como pedra no peito de Tiago. Deixo a casa de Sagres, a quinta no Alentejo e todas as contas bancárias aos meus netos Miguel e André, em partes iguais. Tiago sentiu o chão sumir. Miguel, ao seu lado esquerdo, baixou os olhos. André, à direita, endireitou-se ligeiramente, como se o peso da herança já lhe assentasse nos ombros. Nenhum dos três falou. O notário continuou, mencionando objetos menores, joias da avó, um barco antigo. Nada para Tiago. Quando saíram para a rua úmida da Baixa, a chuva fina de outono molhava-lhes o rosto. Miguel tentou tocar no braço do irmão. Tiago. Não. A voz de Tiago saiu rouca, cortante. Não preciso de pena. Ele afastou-se rápido, desaparecendo na multidão de chiado. Miguel e André ficaram ali, debaixo do mesmo guarda-chuva preto, sem saber o que dizer. O avô morrera há apenas 2 semanas. 2 anos antes, quando Tiago reunira coragem para contar à família que era gay, o velho António virara-lhe as costas na sala da casa de Sagres e dissera, com voz tremendo de raiva: enquanto eu for vivo, não quero ver-te mais aqui. Aquela frase ecoava agora na cabeça de Tiago enquanto descia o elevador de Santa Justa sozinho. Doía mais do que a deserdança. Doía porque, apesar de tudo, ele amava o avô. Amava as tardes em que o velho lhe ensinava a remar no mar alto, as histórias dos pescadores de Sagres, o cheiro a sardinha assada no verão. E agora tudo isso pertencia aos irmãos normais. Naquela noite, Tiago bebeu demais num bar pequeno no Bairro Alto. Sentado ao balcão, observava o reflexo dos néons cor-de-rosa na garrafa de cerveja. Alguém se sentou ao seu lado. Era João, um antigo colega da universidade, alto, moreno, com um sorriso fácil que sempre desarmava Tiago. Não esperava encontrar-te aqui sozinho, disse João, pedindo uma imperial. Nem eu esperava estar, respondeu Tiago, sem olhar para ele. Conversaram durante horas. João ouvia. Não julgava, não consolava com frases feitas. Apenas ouvia. Quando o bar fechou, caminharam juntos pelas ruas desertas até ao mirador de São Pedro de Alcântara. Lisboa brilhava lá embaixo, o Tejo negro refletindo luzes. Sabes o que mais dói? Perguntou Tiago, encostado à grade. É que eu sempre soube que o avô preferia os outros 2. Mas achava que, no fundo, me amava na mesma. Hoje percebi que não. João aproximou-se devagar, sem tocar nele. Às vezes as pessoas têm medo do que não entendem. Isso não significa que não há mãe. Tiago virou-se para ele. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de raiva, um calor tímido no peito. Mas não durou. O telemóvel vibrou. Era Miguel. Tiago, volta para casa. Há uma coisa que o notário esqueceu de mencionar. Uma carta selada só para ti. O avô deixou instruções para ser entregue pessoalmente depois da leitura. Tiago fechou os olhos. O que mais poderia o velho querer dizer-lhe agora? No dia seguinte, Tiago regressou ao escritório do notário. Miguel e André já lá estavam, sentados em cadeiras separadas, como se uma barreira invisível os dividisse. O Dr. Almeida entregou-lhe um envelope grosso, lacrado com cera vermelha e o selo antigo da família, uma âncora entrelaçada com uma oliveira. As mãos de Tiago tremiam ao abri-lo. Dentro, uma carta manuscrita em papel creme e um pequeno chaveiro de latão com uma chave antiga. A letra do avô era firme, apesar da idade avançada quando a escrevera. Meu querido Tiago. Se estás a ler isto, eu já parti. Peço perdão por cada palavra dura que te disse. Peço perdão por ter fingido que a tua coragem não me orgulhava. Tinha medo, medo do que os outros diriam, medo de perder a imagem que construí ao longo da vida. Mas o pior medo era perder-te a ti. Deixei tudo aos teus irmãos porque sabia que eles precisariam mais.
Tu sempre foste o mais forte dos três, o que enfrentava o mar mesmo quando as ondas eram maiores. Mas há algo que só a ti pertence. A chave abre o cofre no sótão da casa de Sagres, atrás do quadro da Avó Maria. Lá dentro encontrarás o que realmente quis deixar-te, a verdade que escondi durante décadas. Com amor, apesar de tudo. Avô António. Tiago leu em voz alta. Quando terminou, o silêncio era tão denso que se ouvia o relógio de parede. André foi o primeiro a falar. Vamos os três. Agora. Partiram de carro para sul nessa mesma tarde. A viagem de Lisboa ao Algarve durou 4 horas de silêncio interrompido apenas pela rádio. Miguel conduzia, André no lugar do passageiro, Tiago atrás, olhando pela janela as vinhas douradas do outono. Chegaram a Sagres ao pôr do sol. A casa grande, branca com portadas azuis, parecia esperar por eles. O mar rugia ao fundo, como sempre. Subiram ao sótão em fila indiana, poeira dançando nos raios de luz que entravam pelas frestas. O quadro da avó, um retrato a óleo dela jovem, sorridente, estava encostado à parede. Atrás, uma porta de cofre embutida na madeira. A chave entrou com um clique suave. Dentro, documentos antigos, fotografias amareladas e um diário encadernado a coro. Tiago pegou no diário com cuidado. A primeira página tinha uma dedicatória. Para o meu neto Tiago, o único que terá coragem de entender. Sentaram-se os três no chão do sótão, sob a luz fraca de uma lâmpada nua. Tiago abriu o diário. A voz do avô parecia ecoar nas palavras. As primeiras entradas eram banais, registros de pesca, preços do peixe, nascimentos e mortes na vila. Mas a partir de 1962, o tom mudou. Hoje conheci o Manuel. Veio consertar o motor do barco. Tem olhos da cor do mar em dia de tempestade. Nunca senti nada assim. Página após página, o avô contava uma história de amor proibido com Manuel, o mecânico da vila vizinha. Encontros escondidos nas grutas de Ponta da Piedade, cartas trocadas em segredo, promessas que nunca puderam cumprir. Em 1968, casei com a Maria porque era o que se esperava. Ela é boa mulher, merece respeito. Mas o meu coração ficou com o Manuel. Fotografias coladas mostravam os dois homens jovens, abraçados disfarçadamente em grupo de pescadores, ou sentados na praia ao amanhecer, ombros tocando. Tiago lia com a voz embargada. Miguel chorava em silêncio. André, sempre o mais reservado, apertava os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Uma entrada de 1985, ano em que os gêmeos nasceram, os meus netos chegaram ao mundo. 3 meninos iguais como gotas de água. Rezo para que nenhum deles tenha de esconder quem ama como eu escondi. A última entrada, escrita poucas semanas antes de morrer. Tiago, meu menino valente. Tu és o espelho do que eu nunca consegui ser. Perdoa-me por te ter afastado. Quis proteger-te da dor que eu conheci, mas só te causei mais. O verdadeiro legado não é terra nem dinheiro. É a liberdade de amar sem vergonha. Guarda esta história. Conta-a quando achares que o mundo está pronto para ouvir. Tiago fechou o diário. Os 3 irmãos olharam-se longamente. Pela primeira vez em anos, não havia barreiras. André falou primeiro, voz rouca. Ele amava um homem. O nosso avô era como tu. Miguel acrescentou. E escondeu toda a vida por medo do que a família, a vila, a igreja diriam. Tiago sorriu entre lágrimas. Por isso me afastou. Achava que me estava a proteger. Desceram do sótão quando já era noite cerrada. Sentaram-se na varanda virada ao mar, bebendo vinho tinto da adega do avô. Falavam baixo, como se a casa pudesse ouvir. André confessou algo que ninguém esperava. Sabem, eu também tenho andado confuso. Há um colega na universidade, o Rafael, não consigo parar de pensar nele. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi de compreensão. Os dias seguintes foram de descoberta. Dividiram a herança de forma diferente da prevista no testamento inicial. A casa de Sagres seria dos 3, em conjunto. Transformaram-na num espaço de acolhimento discreto para jovens LGBT da região que precisassem de refúgio. Tiago começou a namorar João abertamente.
Os beijos trocados na praia ao nascer do sol já não eram segredo. Miguel, sempre o protetor, apoiava sem reservas. André demorou mais. O medo herdado do avô ainda o prendia. Mas uma noite, depois de uma discussão com o pai, que ainda vivia e não aceitava bem as mudanças na família, André apareceu em casa de Tiago em Lisboa, olhos vermelhos. Preciso de ajuda. Não aguento mais fingir. Tiago abraçou-o forte. Não estás sozinho. Nunca mais. Foram juntos ao período de Lisboa no ano seguinte. Os três irmãos, de mãos dadas no meio da multidão colorida, bandeiras arco-íris ao vento. André conheceu Rafael lá, por acaso. O primeiro beijo aconteceu debaixo de balões cor-de-rosa, com Miguel e Tiago a aplaudirem como dois palhaços orgulhosos. Mas nem tudo era fácil. A vila de Sagres murmurava. Alguns pescadores antigos viravam a cara. A igreja local recusou-se a celebrar uma missa em memória do avô quando souberam do diário. Houve cartas anónimas, ameaças veladas. Uma noite, a casa foi vandalizada, palavras ofensivas pintadas na fachada branca. Os três irmãos passaram a madrugada a limpar, lado a lado, sem uma queixa. Vale a pena, disse Tiago, esfregando a tinta com solvente. Pelo avô. Por nós. Por todos os que virão depois. 2 anos depois, a Casa de Sagres tornou-se conhecida como Casa Âncora, um refúgio seguro para jovens rejeitados pelas famílias. Tiago dirigia o projeto, Miguel cuidava das contas e da quinta no Alentejo, que agora produzia vinho biológico com rótulo arco-íris discreto. André terminara o curso de psicologia e atendia os rapazes que chegavam assustados. João e Tiago viviam juntos em Lisboa, mas passavam fins de semana longos no sul. André e Rafael compraram uma casinha pequena na vila, enfrentando olhares tortos com sorrisos firmes. Numa tarde de primavera, os três irmãos subiram novamente ao sótão. O cofre estava vazio, mas o diário permanecia numa vitrine de vidro na sala principal, ao lado de uma fotografia restaurada do avô António e de Manuel, jovens e felizes, tirada em 1965. Tiago pegou numa moldura nova, uma foto dos três gêmeos no dia do PRID, rindo, abraçados. Ele estaria orgulhoso, disse Miguel. Está, corrigiu André. Onde quer que esteja, está. Naquela noite, organizaram um jantar na varanda. Velas, sardinha assada, vinho da quinta. Jovens da Casa Âncora juntaram-se a eles, rapazes e raparigas que tinham encontrado ali o primeiro lugar onde podiam ser quem eram. João ergueu o copo. Ao António. Que nos ensinou, mesmo tarde, que o amor verdadeiro não se esconde. Todos brindaram. O mar cantava ao fundo, constante, eterno. Anos mais tarde, quando a Casa Âncora já era referência nacional e recebera prémios de direitos humanos, Tiago escreveu um livro baseado no diário do avô. Chamou-lhe A Âncora Invisível. Tornou-se best-seller, traduzido para várias línguas. Na sessão de autógrafos em Lisboa, um senhor idoso aproximou-se devagar, apoiado numa bengala. Tinha olhos da cor do mar em dia de tempestade. Eu sou Manuel, disse simplesmente. Tiago abraçou-o como se fosse família há muito perdida. Contou-lhe tudo, o diário, o perdão, a casa, os irmãos, o amor que finalmente floresceu. Manuel chorou baixinho. Ele esperou toda a vida para poder dizer a verdade. Obrigado por a dizeres por ele. Naquela noite, os três irmãos levaram Manuel a Sagres. Sentaram-se os quatro na varanda, olhando o mesmo mar que o avô e ele tinham contemplado em segredo décadas antes. A lua cheia refletia-se na água. Não havia mais segredos. Apenas amor, tardio para alguns, mas inteiro para todos. Tiago apertou a mão de João. Miguel sorriu para o horizonte. André encostou a cabeça no ombro de Rafael. E, algures no vento que vinha do Atlântico, parecia ouvir-se a voz rouca do avô António, finalmente em paz. Meus meninos vivam sem medo. O mar é grande o suficiente para todos os amores.